Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos continuar com a parte de seleção. Nós já vimos seleção simples, vimos seleção composta. Agora vamos ver seleção encadeada. Então deixa eu apresentar aqui para a gente começar a trabalhar. O que a gente vai ver nessa estrutura encadeada? É uma evolução do que a gente já viu agora com estrutura simples e com estrutura composta. Então vamos lá. Os objetivos dessa nossa aula hoje é reconhecer a necessidade aí dessa estrutura chamada seleção encadeada, aprender a sintaxe então dessa estrutura, que ela tem a utilização se então, se não, de forma encadeada. Isso vai ficar claro aí nos nossos exemplos aí na frente, tá? Aprender a resolver problemas que requerem o uso de estrutura de seleção encadeada, com essa aplicação aí das técnicas de interpretação de enunciado que a gente já vem fazendo até o momento, né? Então, relembrando aí do que a gente já viu um pouco, né? A nossa seleção composta, que foi discutida aí na aula passada, né? Ela tem esse fluxograma que aparece aqui e ela tem essa característica aqui. Se o resultado for verdadeiro, ele vai executar o bloco de instruções A. Se não, vai executar o bloco de instruções B. Aqui está o bloco A, aqui está o bloco B. Lembrando que no Portugal, né, cada bloco começa com abrir chaves e fechar chaves. Então, nesse exemplo aqui, se a média for maior ou igual a 6, essa condição for verdadeira, ele vai executar esse conjunto que está aqui, no caso, imprimir aprovado. Se for falso, vai executar esse bloco B. Depois que executar o bloco B, segue para esse ponto aqui. Da mesma forma, depois de executar o bloco A, segue para esse ponto. Ou vai executar um ou o outro, né? Essa é a condição que a gente tem. Então, nesse exemplo aqui, ó, se a média for maior ou igual a 6, lembrando que a condição aqui sempre vai entre parênteses, né? Vai ter testado essa condição. Se isso aqui for verdade, abre chaves, esse bloco aqui vai ser executado. Então, quando a média for maior ou igual a 6, vai escrever aprovado. Se não, esse se não corresponde àquele C que aparece aqui em cima, se não, vai escrever reprovado. Ok? Se a gente olhasse uma escrita de um programa em Portugal, teria algo desse tipo aqui, né? Definição de nota 1, nota 2, média. Escreva, digite a primeira nota, leia a nota 1, digite a segunda nota, leia a nota 2, calcula a média aqui, fazendo a soma de nota 1 mais nota 2, dividido por 2. Escreve qual que é esse valor da média, né? Aparece aqui o texto, do lado do valor. Esse espacinho branco aqui é para que não fique grudado o número do lado do igual. E aqui o teste. Se a média for maior ou igual a 6, escreve aprovado. Se não, escreve reprovado. Então, aqui está a nossa solução usando ali o Portugal. Um novo problema. Suponha que a gente tem que escrever um algoritmo que vai imprimir o conceito final de um aluno a partir de uma média. E a tabela de conversão vai ser a seguinte. Vai colocar conceito A, se essa média for maior ou igual a 9. Vai escrever conceito B, se a média for maior que 7. Vai escrever conceito C, se a média for maior ou igual a 6. E vai escrever o conceito P, se a média for menor que 6. Então, quais os resultados que o algoritmo deve fornecer? Ora, ele tem que fornecer esse conceito, né? Conceito A, conceito B, C ou P. As entradas é exatamente o que a gente tem ali, as notas, né? E o processamento vai ser alguma coisa do tipo assim. Se a média for maior que 9, vai mostrar conceito A. Maior ou igual a 7, conceito B e assim por diante. Então, se a gente fosse colocar isso de uma forma no Portugal, numa primeira versão, poderíamos escrever alguma coisa desse tipo aqui. Você pergunta qual que é a média, e aí você testa aqui. Se a média for maior que 9, escreve isso daqui. Se a média for maior que 7, escreve o conceito B e assim por diante. Ora, se a gente usar essa versão aqui, nesta maneira como foi escrito, o que, que vai acontecer? Se alguém digitar a média 9,5, a média 9,5, ela atende essa condição aqui, ó, é maior que 9. Então vai escrever conceito A.
Mas 9,5 também é maior que 7, então também vai escrever conceito B. Ou seja, essa solução aqui não está correta, porque com a média informada 9,5, estaria mostrando A, B e C. Então, tem alguma coisa errada, vamos ver como é que a gente pode corrigir isso daí, tá? Uma solução alternativa seria fazer a condição composta que a gente já viu, né? E aqui definir assim, ó. Se a média for maior ou igual a 9, então vai escrever o conceito A. Depois testa se a média for maior que 7 e menor que 9. Então já está pegando o intervalo. Aí é o conceito B. Da mesma forma, né, aqui composta, se a média for maior que 6 e também menor que 7, aí está nesse intervalo do conceito C. Então essa seria uma alternativa para usar aí a condição composta, né? Qual é a desvantagem nessa solução? Aqui a gente está fazendo teste redundante, ou seja, né, os primeiros C ali, o resultado da condição for verdadeira, digamos que fosse informado 9,5, a primeira condição é verdadeira, ele escreveria conceito A e estaria executando todas essas outras instruções, executando esses outros testes aqui de forma desnecessária, né? Então, se só o primeiro fosse válido, não precisaria estar executando todos esses outros aqui. Por isso é que aparece uma condição aqui que está gastando recurso, porque, embora a lógica funcione, ele está testando todas as situações. Por isso que a gente recomenda a estrutura de seleção encadeada. Então, vamos ver como é que a gente pode encadear e dar uma solução diferente aqui. É isso que a gente está vendo nessa nossa aula de hoje, o foco na seleção encadeada. Então, olha só, na parte assim de algoritmo e em termos de fluxograma, o que que a gente tem aqui, ó? Uma lógica que funciona assim: se a média for maior ou igual a 9, vai ser conceito A e vem embora aqui embaixo. Se não for essa condição de verdadeiro aqui, ele entra num outro teste, ou seja, no senão aqui deste teste, ele vai entrar e vai fazer um outro C. Se a média for maior que 7, ele vai dar o conceito B e vem embora. Se não atender essa condição, aí ele vai testar esta situação de média maior ou igual a 6. E vai colocar o conceito C, se não, vai colocar o conceito P. Então, essa lógica aqui é o encadeamento, e tem essa parte do C, então, senão encadeado, né? Usada para esse teste aí de múltiplos casos, tá? Então, vamos ver como fica isso no nosso Portugal. Olha aqui, ó. A definição de uma variável, ele lê o valor, e aqui ele testa, ó. Se a média for maior que 9, ele vai escrever o conceito A. Se não, esse senão aqui corresponde àquele C lá. Dentro desse senão, aí, ó, ele abriu chaves aqui e tem um outro C. Veja que esse C aqui está dentro do senão. Então, quando aquela condição lá for falsa, ele vai testar para ver se a média é maior que 7. Se for maior que 7, ele já vai escrever o conceito B. Senão, esse senão aqui corresponde àquele C ali da média 7, aí ele vai testar dentro desse outro senão se a média for maior ou igual a 6, e aí ele vai escrever conceito C, ou se não, essa função aqui não for válida, essa condição não for válida, ele vai fazer o senão, que é o conceito P. Então, veja só, aqueles senão que foi abrindo lá, ele abriu colchetes aqui, ó, mas ele só vai estar fechando colchetes lá embaixo, tá? Então, esse senão aqui fecha com esse colchetes aqui, e este senão aqui fecha com esse segundo colchete de baixo, tá? Com o compilador Portugal Studio, dá para a gente posicionar o cursor aqui em cima, né? E vai ver que ele vai piscar o fechar chaves correspondente. Então, essa condição encadeada, ela é importante que a gente não se perca aqui nos colchetes, né? Cada vez que abre, tem que fechar. Abriu aqui, fechou aqui. Abriu aqui, ele não fechou ainda. Vai abrir, fechar. Abriu aqui, não fechou ainda. Vai abrir, fechar. Abrir, fechar. Esse aqui está fechando, então, aquele lá que não tinha sido fechado. E esse último está fechando esse colchete do senão aqui, tá?
Depois dos exemplos a gente detalha melhor, mas é importante entender, né, que fica essa hierarquia dentro desses blocos aqui, ok? Que é justamente o que aparece aqui, né, ó. Dentro desse primeiro senão, ele entra e faz um segundo teste. Aí tem um outro senão, ele entra e faz um segundo teste. Aí o senão desse dá esta mensagem e tem que fechar os dois senãos, que são exatamente o correspondente a esse fim C, fechar os dois senãos que estão aqui embaixo com esses fechar colchetes, tá? Muito bem. Aqui, mais uma vez, é importantíssimo, né, a indentação, né? Veja que se a gente colocasse tudo assim alinhado à esquerda, chega aqui embaixo, esses três fecha-chaves aqui, a gente não conseguiria distinguir quem está correspondendo a quem. E aqui não, aqui dá para ver direitinho, né? Que este fechar-chaves aqui está alinhado com esse senão e esse último fechar-chaves está alinhado com o primeiro senão. Então fica mais fácil de identificar. Um novo problema. Nesse exemplo aqui, escreva o algoritmo que solicita a digitação das medidas dos três lados de um triângulo e informe, né, se esses três lados vão formar um triângulo. A gente já viu um exemplo anterior que um conjunto de medidas A, B e C, ele só vai ser triângulo se os dois lados forem maior do que o lado que a gente está analisando. Eu sempre vou ter que ter um lado menor que a soma dos outros dois, né? E aí depois, verificando que ele é um triângulo, ainda vai fazer um teste para saber se todos os lados são iguais, no equilátero, se dois lados são iguais, isósceles, ou se todos são diferentes, que seria um escaleno, né? Então, nas definições aí de triângulo equilátero, isósceles e escaleno. Vamos ver. O equilátero, os três são iguais, né? Isósceles, os dois são iguais, e o escaleno, todos são diferentes. A saída vai informar, então, se é triângulo ou não é triângulo. E se é, que tipo de triângulo, né? Vai ler os três lados, A, B e C. E vamos ver como é que a gente vai fazer esse processamento aqui. Olhando direto no Portugal, então tem aqui três valores para o A, B e C, que são os três lados, né? A medida do lado A, leia o A. A medida do lado B, leia o B. Digite a medida do lado C, leia o C. Então, a primeira coisa que vai verificar é aquela condição para saber se cada um dos lados é menor que a soma dos outros dois lados, né? Então, eu testo aqui se o lado A, se ele é menor que o B mais C. E, além disso, eu confiro também se o B é menor que o A mais C. E também se o C é menor que o A mais B. Então, veja que são três condições de teste aqui. Se as três forem verdadeiras, o lado A é menor que o B mais C, e também o B é menor que o A mais C, e também o C é menor que o A mais B, isso me garante que eu vou ter as três medidas que formam realmente um triângulo. E aí, se isso aqui tudo for verdade, né, as medidas dos lados formam um triângulo. É isso que mostra aqui nesse esquema. Como é que a gente vai saber se o triângulo é equilátero? Os três lados têm que ser iguais. Então, eu posso testar dessa forma aqui, ó. Se o A for igual ao B, lembrando que a igualdade aqui na parte de condição são dois sinais de igual, né? Então, se A é igual a B e também o B é igual a C, significa que os três são iguais, né? O A é igual ao B e o B também é igual ao C. Aí ele escreve triângulo equilátero. Então, tranquilo, está aqui a condição, abriu chaves, escreveu, fechou chaves. Senão, esse senão aqui é correspondente àquele C lá. Então, se ele não for equilátero, senão, eu vou testar para ver o quê? Para ver se tem dois lados iguais. Por exemplo, se o A é igual a B, ou se o A é igual a C, ou se o B é igual a C. Qualquer uma dessas três condições aqui sendo verdade, significa que eu tenho dois lados iguais. Ou o lado A é igual ao lado B, ou então o lado A é igual ao lado C, ou então o lado B é igual ao lado C. Com isso eu estou testando, né, os pares aí de lado A, B, C, né? O A com B, o A com C e o B com C. Se tiver dois iguais,
seja nessa condição aqui, ou na segunda, ou na terceira, em qualquer uma delas, se uma delas for válida, eu vou ter este resultado do bloco válido como sendo um triângulo isósceles. Escreva triângulos isósceles. Se não, é porque nenhuma das condições anteriores foram atendidas. Não foi atendida essa, não foi atendida essa, e aí então é um triângulo com os três lados diferentes, triângulo escaleno, tá? E olha que interessante, ó. Aquele C que tinha lá no começo, né? Ele abriu chaves lá no início e fechou chaves somente aqui embaixo, ó, depois de todo esse processamento. Então esse senão aqui corresponde àquele primeiro C lá. Se ele tiver todas as medidas que são passíveis de formar um triângulo, vai fazer tudo isso daqui dentro daquele bloco. Agora, se não, ele já informa aqui embaixo, as medidas dos lados não formam um triângulo. E se as medidas não formam um triângulo, não faz sentido verificar se ele é equilátero, se é isósceles ou se é escaleno. Tá vendo? Então, como é interessante, ó. Você testa essa condição, se ela for verdade, dentro desse bloco grande aqui, faz uma porção de coisas. Manda essa mensagem aqui e faz todas essas outras verificações que estão nesse quadrado aqui, destacado, né? E o fechar chaves aqui, ó, está fechando com aquela primeira chave que está abrindo lá do primeiro C. Então é bem interessante esse exemplo aí, serve como referência aí para vocês. Algumas coisas para não esquecer, então. Problemas que envolvem decisão com múltiplas possibilidades, eles podem ser tratados com essas estruturas aí de seleção encadeada. A estrutura de seleção encadeada tem essa sintaxe aqui, que no Portugal, né, abrir chaves, fechar chaves, né, e tem exatamente uma encadeada. Eu posso ter diversas, uma dentro da outra, não tem limite aqui, só cuidar que à medida que vai abrindo as chaves aqui do senão, por exemplo, né, tem que fechar lá embaixo. Abriu esse senão, tem que fechar lá embaixo. Então, quantas abrirem aí encadeada, tem que fechar as chaves correspondentes, tá? Praticando, vamos ver a solução de um exercício proposto aqui, tá? Esse primeiro problema aqui que a gente tem a solução para a gente dar uma analisada. Escreva um algoritmo para ler o preço de etiqueta de um determinado produto e calcular o preço que vai o cliente pagar de acordo com essa tabela aqui. Então, se na etiqueta tiver um código 0, ele tem um desconto de 25%, porque isso corresponde a um pagamento à vista. Se o código for 1, é 20% de desconto. Se o código for 2, um cartão de crédito em 2 vezes, por exemplo, tem 10% de desconto. Se o código for 3, tem 5% de desconto. E assim vai. Qualquer outra diferente disso, né, não tem nenhum desconto. Tá? Então, como é que poderia resolver isso daqui? Qual é o resultado aí que tem que fornecer? Né? Tem que calcular o preço a pagar. Tá? O que ele vai ter de entrada de informação? Vai ter exatamente o preço da etiqueta e o código, né? O código de acordo com o que vai ser informado aqui para determinar qual é o desconto, tá? E aí o processamento que tem que ser feito. Então, alguma coisa do tipo assim. Se o código for 0, ele tem um desconto de 25%, multiplica por 0,75. Se não for essa condição, ele verifica se o código é 1. Aí ele vai dar o desconto de 20%, multiplicando por 0,80. Se não, ele vai verificar se o código é 2, e aí ele dá 10% de desconto. Se não, e assim por diante. Então, vamos ver esse encadeamento aqui, como é que ficaria exatamente, tá? O processamento vai ser todas essas condições aqui. Vamos lá. Na definição, então, das variáveis, tem um preço original, tem um preço a pagar, que vai ser calculado, e tem aquele código, que é o que vai dizer qual que é o código para determinar o desconto. Então, está aqui, informa esse literal, né, digite o preço original, leia o preço original, coloca o valor aqui dentro dessa variável. Olha que interessante essa construção aqui, ó. Ele está colocando como se fosse um pequeno menu no início do programa. Barra N aqui é nova linha,
Aí ele coloca condições de pagamento: 0 à vista, uma separação aqui, 1 cheque de 30 dias, fechou. Na linha seguinte, deixa todos esses espaços em branco, o 2 fica alinhado aqui embaixo do 0, né? 2 cartão de crédito em 2 vezes, 3 cartão de crédito em 3 vezes, 4 outra condição, e aí ele diz, digite o código da condição, pode ser de 0 a 4. 0, 1, 2, 3 ou 4, é o que ele está mostrando aqui nesse informativo. Então, essas 3 escrevas aqui vão gerar 3 linhas que servem de orientação para quem estiver executando o programa, né? Informar um código aqui de acordo com essas condições, de 0 a 4. Então, o programa leu o código, agora vamos ver o processamento. Aqui está, ó. Se o código for igual a 0, lembra dos dois iguais aqui, se o código for igual a 0, ele vai calcular preço original vezes 0,75, ou seja, está dando um desconto de 25%, e o resultado ele salva aqui em preço a pagar. Se não, se o código não for 0, esse C não, então aqui é desse C, veja que ele identou, abriu chaves e testa. Dentro desse senão aqui, se o código é igual a 1, ou seja, se não é 0, ele vai testar se o código é 1. Se for verdade isso daqui, abrir chaves e fechar chaves, o preço a pagar é esse daqui com desconto de 20%. Se não, esse se não corresponde àquele C ali, ele verifica se o código é igual a 2, e aí dá 10% de desconto. Se não, ele verifica se o código é 3 e dá 5% de desconto. Se não, não tem desconto nenhum, o preço a pagar é original. Então, cuidado aqui, ó, nesses fechamentos, tá? Esse primeiro fechar chaves é desse bloco aqui do senão. Este segundo aqui corresponde a este senão que está aqui. Este terceiro fechar chaves é desse aqui. E o último é desse aqui. Então, veja que para cada senão, ó, 1, 2, 3, 4, tem que ter 4 fechar chaves. Está aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Todos eles encadeados, tá? Um dentro do outro, né? Dentro de cada senão apareceu um outro C, por isso que tem esse fechamento do bloco aqui. São blocos, este primeiro bloco abriu lá e fechou aqui. O segundo abriu aqui e fechou nesse ponto, e assim por diante. E aí, por último, ele escreve ali, preço a pagar, esse preço que foi calculado aqui em um desses blocos. Ok? Se fizesse um teste, né? Colocasse o preço 100, aqui, ó, digite o preço original, 100, as condições de pagamento naquele menuzinho que eu comentei fica alinhado, e aí foi digitado 2, e ele vai calcular aqui 10%, vai dar preço a pagar 90. Então, se executar essa condição com código 2, vai dar 10% de desconto. Tá? Com código 1, daria 20% de desconto. Muito bem, aqui tem um outro exercício, mas a gente vai usar isso daí numa das nossas listas de exercício, ok? É isso nessa primeira parte teórica aqui, então. Deixa eu só terminar de compartilhar aqui. Na aula seguinte, a gente vai dar continuidade aí. Começamos a ver outras condições de utilização dos comandos. Vamos ver a parte que permite repetir o código diversas vezes e essas operações combinadas aí com as condições nos permite fazer algumas lógicas de programação bem mais interessantes. Por enquanto é isso. Obrigado a todos.